céu, que espetáculo! Esse seu Thiago Brunet alcançou sucesso em 12 dias. Meu Deus! A única coisa que eu alcancei foi a última prateleira da estante, mesmo assim com a ajuda da escada. Dinho, Ai, desculpa. pode ficar. É por pensar dessa maneira que muitas pessoas nunca alcançam o sucesso que almejam. Mas calma, eu convidei o autor desse livro, o Thiago Brunet, para vir na nossa casa. E ele vai explicar todos os princípios da paz e prosperidade. Pelo amor de Deus, eu vou ouvir da boca desse homem, o seu Thiago Brunet, tudo que está escrito nesse livro. Meu Deus, por que você não avisou, seu Lulu? Tinha que arrumar a casa, deixar mais bonita. Calma. Calma. Ele vem com o seu tutu é de casa. Ah, pronto, agora o seu Tutu vem, aquele meu... Aqui, o que ele chegou, minha Nossa Senhora, eu tenho que fazer muita coisa. Ô, seu Lulu, ele chegou. Seu Tutu, peraí que eu vou abrir, calma, homem. Tá vendo só, gente? E assim começa o Casa Desafio. Sejam bem-vindos. Olá, gente. Esse aqui é o Thiago Brunet, influenciador espiritual, amigo do Tutu, a quem agradeço por tê-lo trazido. Obrigado, Tutu. Uma honra. Coisa boa, Thiago. Poxa, Que muito prazer. Obrigado, Luciano, pelo vindo. convite. Obrigado, Tutu, pelo convite. Thiago, explica pra gente o que é um influenciador espiritual e como você descobriu que você podia fazer diferença na vida das pessoas. Olha, eu fui criado dentro de um ambiente religioso. Isso tem o seu lado bom e suas limitações também. Por exemplo, eu cheguei à conclusão que ninguém tem nada contra Deus, mas tem muita gente contra a religião. Porque a religião te coloca numa série de regras, te coloca num clube, se você não é do meu clube, eu não gosto de você. Então isso limitou muito a espiritualidade. Eu descobri que a espiritualidade não tem limite. A pessoa que está hoje em qualquer situação de vida, se quiser se conectar com o Criador, consegue. A religião diz que não, para isso você tem que ficar mais bonitinho, você tem que parar de fazer isso, tem que seguir as... Existe um processo realmente de mudança. Realmente existe. Mas a religião é muito importante. Por exemplo, eu que sou criado no Rio de Janeiro, você também tem uma experiência lá. Por exemplo, eu vi muita gente do mal se converter a uma religião. O cara, por exemplo, era bandido, se converte. Se ele não for para a religião, esquece espiritualidade. Sim. Religião. Tem que estar aqui, tem que usar roupa assim, tem que fazer não sei o quê. Ele volta para a bandidagem. Então a religião tem o seu ponto positivo, mas também tem suas limitações. Eu decidi caminhar pelo caminho da espiritualidade. Ok, até porque você abrange outras religiões junto. E até quem não tem religião nenhuma. Exatamente. O meu objetivo é conectar as pessoas com a verdadeira essência que cada um tem, que foi algo que o Criador colocou dentro de nós. E todo mundo, mesmo aqueles que não acreditam em nada, estão atrás disso. E concordam com os princípios básicos da espiritualidade. Por exemplo, quem tem religião ou não tem, quem acredita em Deus ou quem é ateu, concorda que falar a verdade, é bonito. É bom, é bom. Que não trair as pessoas, não trair os amigos, a confiança dos amigos é bom. Que não enganar ninguém, não roubar, não pegar o que não é seu é bom. Ou seja, se você parar para pensar, todos os princípios da espiritualidade, todo mundo concorda e é a base da sociedade. Entendi. Então eu decidi influenciar as pessoas espiritualmente, emocionalmente e não somente religiosamente. É diferente, né? Religiosidade de espiritualidade. Né? É muito diferente. A religião, eu sinto que muitas vezes ela tem que agregar e ela segrega. E a espiritualidade, ela une, né? De forma igualitária todos. A né? religião, ela segrega, mas nem sempre a gente precisa olhar pelo lado negativo. Sim, sim. Na verdade, tudo é bem segregado. Você parar para pensar, a gente começa a andar no clube de quem joga golfe. Aí eu ando com camisa para dentro, bonezinho, quem joga futebol não gosta de mim. Dependendo de onde você frequenta e que você frequenta, você é segregado. Isso faz parte exatamente. do mundo. Me explica faz uma parte coisa, do mundo. Thiago. A partir daí você criou o Destiny. O Instituto, Como é que é isso? Na verdade, em 2014, até 2014 eu era empresário. Tá. E para mim, o meu talento era para os negócios. Em 2014, eu tinha uma agência de turismo muito bem sucedida, a gente fazia muitas viagens para Israel, muitos grupos brasileiros, chegamos a ser a terceira maior de segmento no país. Para Israel? Para Israel. Legal. E Oriente Médio. E essas viagens
bíblicas, mais espiritualizadas e tudo. Fui muitas vezes à Índia, Japão, China, filosofia asiática, tudo isso. E em 2014 eu quebrei, mas eu quebrei de verdade. Quebrei Com gosto. Quebrei emocionalmente, entrei numa depressão profunda, quebrei Claro. financeiramente. É aquele lance de você ficar meses sendo cobrado, respondendo na justiça, pagando todo mundo. Uma situação muito triste e cruel. Grande parte da situação dos brasileiros hoje em dia. E tem pessoas que nunca quebraram, mas estão vivendo na instabilidade. Um dia tem conta para pagar a luz, tem dinheiro para pagar a conta de luz, outro dia não tem. Um mês trata a esposa bem, 3 meses trata mal. Estabilidade financeira e emocional. você tá A falando dos instabilidade é o que destrói. Se você parar para pensar, ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedrinha. Ah, gostei disso, os hein? grandes, Vou usar isso. mas os grandes problemas, eles nos aproximam. Você vê que, às vezes, o cara é preso, fica 20 anos preso, a mulher fica 20 anos visitando ele. Não larga do cara, porque o problema grande aproxima. Agora, o cara não é preso, não é nada, mas fica todo dia, falta luz, trata mal, coisinha pequena, ela vai e vai embora. Não gosto mais, vou embora. Brilhante. É problema pequeno todo dia que destrói as pessoas. Mas eu te interrompi, você estava falando do Destiny. E aí, em 2014, quando eu quebrei, eu comecei a buscar uma direção. Foi a minha transição da religiosidade para a espiritualidade. Tá. Eu falei assim, poxa, até aqui eu vim de uma forma religiosa e as coisas não aconteceram do jeito que eu imaginava. Mas todo ser humano precisa passar por certos processos na vida. Por exemplo, a lagarta é um bichinho feio que ninguém quer pegar e levar para casa. Ah, que lagartinha bonita, vou levar. Não, se estiver na sua frente, você até pisa. Mas se você deixar ela passar pelo processo que é o casulo, o problema é que o casulo é apertado, escuro e solitário. Não tem ninguém lá dentro, tudo escuro. Então ninguém quer passar pelo casulo. Mas se ela não passar pelo casulo, ela não vira borboleta, que é o que o pessoal pinta nos quadros. Então a lagarta e a borboleta são a mesma pessoa em fases diferentes. E qual foi a fase que modificou completamente a história da lagarta? O casulo, é a fase mais difícil. E você parar para pensar, não existe filhote de borboleta. Toda borboleta foi lagarta um dia. É verdade. Entendeu? Então, eu aceitei o processo da vida. Nesse tratamento, assim, emocional que eu passei, espiritual, eu decidi ajudar as pessoas. Eu falei, ninguém vai passar pelo que eu passei. Eu sofri muito. Então, eu peguei um talento que eu tinha, que era falar em público, juntei minhas habilidades e comecei o Instituto Destiny, que hoje é uma referência no país através do método Destiny, que é uma escola de princípios. Então, basicamente, você quer minimizar a dor que a pessoa tem para chegar a um resultado. Porque... Estou correto? Está certo isso? Só para você ter um dado interessante, 86% dos seus problemas você criou. Sim. 14% são problemas aleatórios, que não tem nada a ver contigo, você tem que só passar. 86% dos meus problemas financeiros, emocionais, familiares, eu criei. É verdade. Tudo sobre nós. É tudo. A gente tenta culpar o governo, a gente tenta culpar o vizinho, a gente tenta falar que foi o nosso pai, que foi a sogra que falou mal, a gente tenta culpar alguém, mas 86% é a gente. Até mesmo numa relação marido e mulher, né? Você cria esses dúvida. problemas. Agora se questiona, o que você fez para acontecer lá? Isso é verdade. Exatamente. E que tipo de pessoas acabam te procurando, ou que vão nas tuas palestras, emocionalmente falando e financeiramente falando? Olha, hoje, pela internet, a gente fala com milhões de pessoas por dia, literalmente, né? Eu tenho um programa diário no YouTube chamado Café com Destino, eu acabei ele ao vivo hoje, corri para cá. Então a gente ajuda milhões de pessoas através do Instagram, do YouTube, mas presencialmente, que eu não tenho muito tempo, geralmente me acessam pessoas mais estratégicas, são muitas pessoas que estão aí na TV, que estão na sociedade, mudando a vida de pessoas também através do seu talento, como jogadores de futebol, apresentadores, etc., que a gente ajuda, principalmente emocionalmente e através da espiritualidade, encontrar o sentido de vida. Por exemplo, os maiores empresários do país hoje, quando eu digo os maiores, estou falando dos maiores assim, que saem na revista Forbes e tal, de alguma forma estão ligados à nossa mentoria, de alguma forma estão ligados ao nosso instituto, porque todos, apesar dos bilhões que têm, procuram um sentido de vida e é impossível encontrar esse sentido sem você encontrar a espiritualidade, ou seja, se conectar com quem te criou para você entender por que você está aqui. Tudo se resume em uma palavra, propósito. Isso é muito verdade, porque eu conheci pessoas, empresários assim, que literalmente estavam na Forbes. Eu te juro, eu morei na casa de um cara, na casa de um cara, quer dizer, ele me alugou uma casa. Ele tinha umas 10 casas na praia, na época em Los Angeles. Eu nunca vi. Na casa, todo mundo tomava antidepressivo forte. Não era fraco. Eles davam antidepressivo até para o cachorro. Meu Deus, não brinca. E assim, era a gente assim, poxa, não vai ter avião para viajar hoje?
compra um, vamos no nosso. Era nesse nível. Né? Mas e eram, assim, extremamente depressivos. E eles não tinham nenhuma ligação espiritual, como você diz. É muito importante. Muito. A vida é feita de altos e baixos, e essa é a graça da vida. A gente acha que não, mas essa é a graça da vida. Você pode ver que até quando uma pessoa está sendo monitorada, né, um cardíaco, por exemplo, está sendo monitorado, ou uma pessoa está no hospital na UTI sendo monitorada, quando estabiliza é porque morreu. Vai falar isso para mim. A linha não pode estabilizar, a linha tem que ficar alta e baixa, ou seja, a graça da vida é isso aqui, se estabilizar você morre. É isso que acontece com muita gente que atingiu o sucesso sem processo. Por exemplo, um herdeiro, sucesso sem processo. É uma pessoa que ganhou na loteria, Não dá o sucesso valor. sem processo. Não dá o valor. Não é só valor, ela não sabe o que fazer com aquilo, ela não sabe como lidar emocionalmente com aquilo, ela não sabe que tipo de pessoas estão em volta dela, ela não consegue, porque o processo é o que prepara tudo. O processo prepara o tipo de pessoa que vai estar do meu lado, como eu vou lidar com isso, como eu vou lidar com a fama, como eu vou lidar com o dinheiro. Então, tudo que você pede a Deus e Ele não te dá, não é porque Ele não quer, é porque você não está preparado para receber. Eu tenho 4 filhos. Ah, é? E meus filhos, eu tenho 2 pequenininhos, 2 mais adolescentezinhos, eles vêm pedir tudo, assim, pai, me dá isso, me dá aquilo. Quando eu falo não, mas pai, eu quero muito esse doce. Não é porque eu sou mau, é porque se eu der o doce, ele não vai almoçar. E aí eu vou ter uma briga com a mãe. E tem mais, se eu der todo dia o que eles querem... Não vai valorizar nunca. Aos 10 anos de idade, eles já estão com diabetes. Dá doce todo dia. Então, quando eu digo não é no sentido da proibição, que eu quero ser mal, é porque eu quero preservar. Exatamente. E é assim que Deus trata a gente. Eu entendi que o lance da espiritualidade é você se conectar com quem vai te tratar como um verdadeiro pai. Muitas pessoas, não sei se você sabe disso, 57% dos brasileiros têm problema com o pai. Ah, não sabia. Eu fui um deles. Quando eu faço parte do Instituto Destiny, tive o privilégio de conhecer o Thiago e toda a equipe. Diga. Isso é verdade, foi uma das primeiras coisas que você me falou, emocionado ainda. Ele falou, eu tinha um relacionamento difícil com meu pai, por X razões, hoje eu dei uma melhorada. Então, foi um dos princípios do perdão que o Thiago ensina, então foi realmente emocionante. Assim, sair dessa imersão, fui para casa e subi. E aprendi sobre a honra também, que é um outro princípio fortíssimo. Eu quero entrar nesses princípios, mas antes eu queria te perguntar uma coisa, Thiago. Aquele outro livro que você também fala, uma mudança em 12 dias. 12 dias para atualizar a sua vida. Me explica, como é que 12 dias, você pensa, nossa, 12, como é que em 12 dias eu vou atualizar a minha vida, vou mudar isso? Qual é a principal tema ali desse livro? É mentalidade, porque a sua vida só muda quando a sua mente muda. Por exemplo, tem muita gente que está em casa agora, a dona de casa está assistindo a gente agora. Dona de casa. E fala o seguinte, minha vida financeira é muito limitada porque meu marido não me dá dinheiro, porque isso, porque aquilo. Mentalidade. Porque se ela começar a fazer o docinho que ela sabe fazer, o bolo que ela sabe fazer e anunciar só no bairro, não vou nem para a internet agora, vou falar do bairro, ela já vai fazer R$50 por dia, R$60 por dia de lucro. Se ela for montar um Facebook para isso e começar a anunciar na cidade toda ali, o Facebook, ela já vai vender R$500 por dia. Certo. E daqui a pouco ela está ganhando mais do que o marido. Ela vai criar um outro problema, mas é um problema bom. Ela vai começar a ganhar mais do que o marido. Esse é um problema bom para quem? É mentalidade. Quer dinheiro? Tem a mentalidade financeira. Você quer conexão espiritual? Tem a mentalidade espiritual. Você quer ser mais feliz? Tem uma mentalidade emocional. Saiba qual é o segredo da felicidade. A felicidade tem vários segredos, vários códigos importantes para a gente desvendar. Então, a mentalidade é a base de tudo. Então, esse livro, 12 dias para atualizar a sua vida, é para você ler um capítulo por dia. E cada capítulo destrava algo na tua mentalidade. Eu acho que é ler e fazer também. Não, né? fazer. Eu coloquei muito exercício. Eu tenho até essa pergunta que eu queria fazer para você. Eu acho que grande parte das pessoas que leem, o brasileiro lê muito pouco. Tá? Eu trabalho com educação também. Mas eu tenho esse dado que muitas pessoas que leem os livros, elas leem e deixam. E acabam não absorvendo o suficiente. Você dá alguma dica para se criar um hábito de alguma coisa que você fala, que esteja escrito ali no livro? Me fala um pouco a respeito disso. Você concorda com? Eu acho que eu ensino isso para meus filhos e quero ensinar para vocês. A leitura é o maior método de desenvolvimento da inteligência. Quando a gente vê muita televisão, a gente recebe imagens prontas. Então, para entretenimento ou para você agarrar uma informação, é ótimo. Para desenvolvimento da inteligência, esquece e vai para o livro. Imaginação também, né? Porque o livro ele vai fazer você imaginar tudo que está lendo e ali que começa o processo de desenvolvimento. Então,
eu acredito que se os pais incentivam os filhos, principalmente adolescentes, lerem não só um livro de ficção, que é legal, de história, mas imagina seu filho com 12, 13 anos começar a ler inteligência emocional e aprender a controlar as próprias emoções. Nossa. Vai sofrer muito menos na mão dos outros. É verdade. Imagina a inteligência financeira, que às vezes os pais não tiveram para passar para o filho, mas um livro pode ajudá-lo. Então, nós temos que incentivar nossos filhos a lerem de tudo, mas principalmente aquilo que eles vão usar na nossa vida. Uma crítica que eu tenho à educação, não só do Brasil, mas do mundo, é que não se ensina na escola aquilo que a gente realmente vai usar. Ensina raiz quadrada, tabela periódica, fotossíntese, MMC. 70% a gente não usa. Não, até mais. Você faz alguma conta de MMC? Você usa a tabela periódica para alguma coisa? Não, para nada. Para que você aprendeu o processo de fotossíntese? Para nada. Você não vai usar para nada. Mas, lidar com pessoas. Eu tenho um livro chamado Especialista em Pessoas, eu falo isso. Lidar com pessoas, você tem que lidar todo dia. Quem te treinou para lidar com pessoas? Ninguém. Dinheiro que você tem que lidar todo dia. Você que é rico, você que é pobre, você que é assalariado, você que está ganhando melhorzinho, todo dia tem que lidar com dinheiro, seja R$1 ou 10 mil reais. Então, quem te ensinou a lidar com dinheiro? Ninguém. Então a escola te prepara. A gente tem um quadro, me salva, me salva, Tutu! Mas agora. Claro. Falando na educação básica, quem te ensinou? Isso aí. Você cresceu. Na origem, como é que no ensino. Como é que é para você a percepção do resultado que as pessoas que saem das suas palestras? Você tem um feedback? Olha, deve ser muito bom, né? Você sabe que você conseguiu. Impressionante, é uma coisa que eu guardo muito no meu coração, porque as pessoas confundem achando que fui eu. Hoje mesmo, Tutu falou, você mudou minha vida. Eu falei, cara, não fui eu que mudei sua vida, eu sou um mensageiro. Você se permitiu. Você se permitiu. Yeah. Existe eu acredito na força divina, na conspiração divina que muda a vida de uma pessoa. Deus tem interesse de mudar a vida de todo mundo e tal. Eu sou só um mensageiro, então eu guardo meu coração em relação a isso. Agora, é gratificante quando eu ando na rua, estou no aeroporto, muita gente vem tirar foto, mas todo mundo que vem tirar foto vem contar um depoimento. Olha, eu li seu livro e tal coisa, olha, eu fui no Método Destiny, e minha vida, meu marido e tal. E meu pai. Meu pai. É muito gratificante. É exatamente pensando nisso. E nós temos alguns depoimentos. Solta o vídeo, gente, por favor. Pastor Tiago sempre tem uma palavra de direção de Deus. Quando a gente pensa que vai ser o casual, Deus usa ele para trazer um destino, para trazer um alívio, para trazer um caminho para a nossa vida, através das palavras proféticas que o Senhor o confiou. Foram 3 dias de transformações na minha vida. Nunca mais vou ser a mesma, nunca mais eu vou ser a mesma, totalmente transformada, agradecida a Deus pela vida do Tiago, da família dele, e dizer que ele realmente é um verdadeiro homem de Deus. A palavra de Tiago tocou demais em mim, porque eu acho que ele falou muito o que todos nós vivemos, sabe? Aquela coisa de com quem você anda, o que você escuta, estar atento aos sinais de Deus, perdão. Eu acho que são palavras muito fortes, mas que fazem parte da nossa vida como um todo. Como humanos, nós somos pecadores. E eu acho que ele tocou em pontos muito importantes. E aí foi choro demais. Amanhã eu tenho que trazer muito lenço. Muito legal, né? Isso é muito gratificante. É gratificante. Esse é o nosso verdadeiro pagamento. Porque todo pagamento financeiro acaba. O pagamento emocional, você lembra para sempre. No último dia da nossa vida, a gente vai lembrar de todas as memórias emocionais. A gente vai lembrar, tenho tanto no banco, meu diploma está lá. A gente só lembra das memórias, aquele Natal com as crianças. Então, quando aprendi isso, eu aprendi a investir muito nas memórias emocionais. Tanto não deixar entrar as negativas. Por exemplo, se você me ofendeu hoje, eu estou livre disso? Não, você pode querer me ofender hoje. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar entrar no meu coração, vai entrar no meu ouvido. Como é que você faz para não deixar entrar isso? Isso é muito importante. O mundo está inóspito. Mentalidade, de novo. Eu decidi ter uma mentalidade inabalável. Ou seja, você só consegue fazer isso quando você se coloca no lugar da pessoa. Entendi. Então, o nome não disso é pessoal, né? O nome disso é empatia. Fala assim, por que o Luciano está me ofendendo? Eu vou me colocar no lugar dele. Ele deve estar num dia ruim, ele não deve estar bem. O cara que está feliz não tem tempo para perturbar a vida de ninguém, então ele não está bem e tal. Eu me coloco no teu lugar, eu não torno mais pessoal. Eu falo assim, Luciano que está... O errado é ele que está mal, não sou eu. Eu não vou ficar mal porque ele está mal. Então eu desconsidero aquelas palavras. Entra no ouvido, mas eu não deixo entrar no coração. É praticamente um trabalho de psicanalista, né, também. Porque mas acredite se quiser, se você for estudar a origem, a sabedoria milenar, que é a Bíblia, só lembrando que a Bíblia é o livro mais lido, mais antigo, de filosofia, de ensinamento para o ser humano, e não é um livro religioso, apesar das religiões terem se apoderado da Bíblia. A Bíblia é o manual de instrução do ser humano. Você compra uma geladeira,
Tem um manual de instrução. Ó, essa luz vermelha acende por causa disso, cuidado. E tal. A Bíblia é isso. Todo o comportamento humano está pautado ali. Você pega tudo que a ciência hoje prova, já estava escrito. Tudo que a psicanálise fala, já estava escrito. Ou seja, a psicologia vai falar que você tem que perdoar para aliviar o peso do coração. A Bíblia desde sempre falou, cara, perdoa. Aliás, é o único pedido de Jesus com condicional. Isso aqui é importante lembrar. O perdão, né? É o perdão. O amor, por exemplo, não é condicional. A Bíblia, a sabedoria milenar, diz que ele te amou, independente se você amá-lo. Eu não amo Deus, não amo Jesus, não tem problema, ele te ama. Se você for infiel com ele, a Bíblia diz que ele permanece fiel. Ou seja, a sua fidelidade também... Não é necessário. Prometi um negócio para Deus e não cumpri. E não é que não é necessário, é que ele não vai ser infiel porque você foi infiel. Sim. Ou seja, se você amando ou não, ele te ama, você sendo fiel ou não a ele, ele é fiel a você. Agora, perdão ele botou como condicional. Jesus falou, se você não perdoar quem te feriu, o meu Pai também não perdoa os teus pecados. Então, o perdão é a única condicional de Jesus. E é muito sério isso. Claro. Então, quando ele fez o método Destiny, ele foi lá e pediu perdão para o pai dele, se reconciliou com o pai dele, ou vice-versa. Perdão e honra. Perdão, porque ele entendeu que não é um pedido, é uma condicional. Entendi. Se eu quiser ser perdoado, plantar a semente do perdão, porque tudo que a gente planta a gente colhe, eu preciso perdoar. E vamos deixar claro que não é muita coisa para se fazer, né? Ele está pedindo apenas um perdão. Mas é muito difícil. Eu sei que é. É muito difícil. Mas porque... acho que depois você faz a primeira... aí é alívio. Depois que você faz a primeira mudança, aí você já vai... Aqui tem uma conscientização emocional, tem uma conscientização também mental, que a gente passa pelo método que, cara, você vai de encontro com o seu eu de uma maneira que, assim... São forte. 3 dias, né? Manhã, tarde, noite, imersão. Deixa eu perguntar uma coisa. Nessa imersão, Tiago, muita gente procura, você já fez o seu nome, as suas palestras são muito vistas, mas não tem aquele, por exemplo, que te procura, que é totalmente incrédito? Fala, deixa eu ver esse cara aqui, para ver como é que foi. Você percebe uma mudança dessa pessoa e a pessoa já chegou a falar para você, pô, cara, eu não acreditava em absolutamente nada disso. Eu fui lá literalmente para falar, tá vendo? Não era nada de... Isso já aconteceu. Muito. Vou dar um exemplo de um cara conhecido que me permite usar o nome dele. A maioria das pessoas que eu atendo por ética, eu não falo o nome, porque são muito conhecidas no Brasil. Mas um cara que me permite usar o nome dele, Thiago Nigro, Primo Rico. Nossa, foi... Milhões de seguidores na internet e tal. O Nigro várias vezes me procurava para conselhos assim, de sabedoria, direcionamento na vida dele. E uma vez, depois que a gente já estava mais próximo, ele começou a me perguntar sobre espiritualidade. E uma vez ele foi na minha casa e começou a me questionar sobre Deus. Aí ele falou assim, não, porque eu quero que você me prove que Deus existe. Eu falei, não, cara, você está confundindo. Primeiro, eu não falo em nome de Deus. Você quer perguntar para ele, pergunta direto. Segundo, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que provar da minha vida. A vida dos outros, não. Você pergunta para ele. Então, faz o seguinte, vai para casa e fala, como se você estivesse falando para o ar, Deus, se você existe, me prove em 7 dias. Conclusão, 3 meses depois eu estava batizando o Thiago Nigro no Rio Jordão. Que era ateu. Então, de alguma forma, Deus falou com ele. Então, essas coisas mais espiritualizadas não competem a mim. Eu não sou ninguém importante para falar em nome de Deus. Quem sou eu? Agora, se você quer conhecer de Deus, você pergunta para ele. Eu tenho certeza que ele vai te dar um jeito de falar contigo. Se você quiser saber mais do que está escrito, de vida emocional, eu posso te ensinar, porque eu estudei para isso. Então, tem muita gente que chega desacreditando, se aproxima assim, completamente incrédulo e sai depois com uma fé diferente, com a vida emocional estabilizada, com a família se reunindo. É bonito ver essa transformação. Eu vivo por isso, para transformar a vida das pessoas. Eu fui para o método Destiny, cheguei para a Carol na entrada e falei assim para minha esposa, amor, cara, era quinta, sexta, sábado. Na quinta-feira eu falei, amor, se não for tão legal, sexta-feira a gente tem agenda, então fica tranquilo, a gente, né? Imagina. Sexta-feira eu falei, filha, quero estar lá sexta, sábado e me comprometi a fazer as palestras também, levar a palavra, levar o método Destiny para frente. Porque é para mudar e muda. E muda. Caramba. E... Dá licença, não quer... Olha lá aí. E já incomodando, seu Tiago. Opa! Deus, ele é inteligente, é lindo. Olha, Você fala isso para todo mundo, é isso? Não,
com ciúmes. Tutu tá com ciúmes. Tutu tá com ciúmes. Gente, Tutu, para com isso. Seja mais espiritualizado, Tutu. É verdade. Pra quê? Na falta de um tem outro, na falta do outro tem outro. Uns com cabelo e outros sem. Você Tem vários tipos aqui, né? Ó, beleza, não faz falta pra nada. fala, Deixa eu falar uma coisa. Olha que beleza. Tô adorando. E os grupos do WhatsApp tá tudo bombando. Tá bombando? Falando do programa que tá maravilhoso. O pessoal tá adorando o que você tá falando. Que bom. Tem muito artista que segue o senhor, que eu já sei, né? É, muito. Tô vendo lá. A gente pode ver uns vídeos deles? Pode. E aí o senhor autografa o livro pra mim, que eu vou ler tudinho. Por favor, Ó, bora. tenho folga 2 semanas, tá? Que eu vou ler o livro. Ó, segue aí. Solta o os vídeo, vídeos. gente. Isso. O que mais me afetou assim foi em lembrar que um dia eu não honrei a minha mãe, porque eu perdi o meu pai com 8 anos de idade. Fui criada só pela minha mãe. E ela sempre foi muito radical comigo e eu não aceitava isso. Hoje eu entendo que algumas coisas realmente ela tinha razão, outras não. Quando a fé aumenta, o sonho acompanha. Acendeu um fogo dentro de mim, acendeu uma chama que ninguém mais ia apagar. E hoje eu sou líder das Disponíveis e Conectadas. Nós estamos com mulheres de jogadores tanto do Palmeiras quanto do São Paulo, do Bragantino. E nós estamos alcançando mulheres que têm capacidade, mulheres que têm sabedoria e têm um destino, um futuro maravilhoso. Eu explodia com qualquer coisa, me aborrecia demais e a partir daí, de quando eu conheci o Thiago, realmente houve uma mudança. Eu comecei a sentir sensivelmente que eu tinha mais controle das minhas emoções. Comecei a usar mais a razão, mais a minha inteligência e consegui ser mais centrado no que diz respeito a emoções. Então isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Pronto, agora... Gente, é só esperar 12 dias e minha vida mudou. Se lê o livro. Hã? Se não lê, não muda. Tem que ler. Tem que ler. Sim, é claro que tem que... Tem que ler. Ué, não é? Desculpa, Thiago. Mas eu tô perto dele, já tá aqui tudo. Não é por osmose. Você tem que ler, Não? você tem que ler, entender e seguir o que tá Fazer aqui. os exercícios. Tá bom. 12 dias, tem que esperar 12 dias. Embora esperando 12 dias. Vai valer, Dinho, vai valer. Mas não Muito vai bom. falar nada desses 12 dias, gente? A proposta dele é você ler um capítulo por dia e cada capítulo vai trabalhar algo na sua mentalidade. Por exemplo, tem um capítulo aí que fala sobre comportamento. O talento de muita gente coloca as pessoas em bons lugares, em boas mesas, mas o comportamento tira ela de lá. Por exemplo, como assim? Eu não posso dar nome? Deu vontade de falar nome. Não posso. Fala, chama de Zezinho. O Zezinho. Zezinho, jogador de futebol. O talento dele colocou ele lá no campo, colocou ele na seleção brasileira. O comportamento tirou ele de lá. Ele não conseguia ir para o treino porque passava a madrugada na festa, gastava o dinheiro todo com os amigos, não se organizava financeiramente. Então, tinha as festas boas da sociedade, ninguém queria chamar ele, porque apesar de famoso, podia dar até um engajamento no Instagram se ele fosse, mas ele ia bagunçar tudo, ia ficar desagradável. Então, as pessoas preferem hoje andar com pessoas que têm comportamento para estar nos lugares certos. E o comportamento te mantém na mesa, o talento te coloca, o comportamento é o que te mantém. Nos artistas tem isso, né, seu Lulu? Que eles, pelo amor de Deus, precisa trabalhar, precisa chegar para contratar, ficar reclamando que tá demorando, puxa uns tapetes ali, uns tapetes aqui, é isso mesmo. Mas, enfim, e agora? Tô vendo que tem uma ferida emocional aqui pra gente tratar. Não, mas é que o meu o comportamento aqui, a casa tá limpinha, por quê? Meu comportamento, fale. Não tá limpa essa casa? Você é maravilhosa. Porque o meu comportamento é esse. Então, se eu soubesse o texto agora, a gente seguia. Já que ele não sabe o texto, gente, entre o comercial e até o próximo bloco. Ah, era isso? Então deixa eu falar. Já que nós estamos aqui, chama o próximo bloco. Já parou para pensar nisso? Vivemos em um momento que cada vez mais buscamos o que importa de verdade.
as tecnologias sustentáveis roubam a cena. Ir e vir de um jeito mais leve e inteligente já cabem na agenda sim. Porque ser feliz é agora. Easy, seu novo jeito de ter um carro. Coragem, esperança e fé para salvar mais crianças com câncer. Centro Infantil Boldrini. A Romana Alphaville está localizada no Alphaville Empresarial. Com atendimento das 6h30 às 21h diariamente, a Romana Alphaville oferece o melhor da gastronomia na região. Café da manhã, almoço e jantar. Além do delicioso happy hour. A Romana Alphaville está presente em todos os momentos do seu dia. Venha para a Romana Alphaville e se surpreenda. Sejam bem-vindos mais uma vez à Casa da FIA, com uma grande presença, Tiago. Muito obrigado. Tiago Brunet, Tutu e a sempre queridíssima Dinha. Obrigada. Tiagão, vamos falar um pouco desse livro aqui, Especialistas em Pessoas. Me fala quais são os principais tópicos desse livro. Tem muita gente que passa crise com familiares, que nesse livro eu chamo de incontornáveis. O que são incontornáveis? Pedras que estão no seu caminho. Não tem como você contornar e fingir que não existe, porque ela vai estar lá no almoço de domingo, no Natal. São incontornáveis, você vai ter que aprender a lidar. Mas também tem as pessoas contornáveis. Por exemplo, você vai cortar o cabelo, o barbeiro cortou mal, você não gostou, te tratou mal, você contorna, nunca mais volta lá. Você viu, hein, Cadima? Ó, quando eu arrumar o cabelo aqui, bom. Adorei. Então você tem que aprender a categorizar as pessoas. Quais são as pessoas que eu posso fingir que ele me agrediu, eu vou fingir que não aconteceu e vou embora, porque nunca mais vou encontrá-lo. Para que eu vou desgastar minhas emoções ali? Sensacional. E as pessoas que não têm jeito. A minha sogra está me perseguindo. Como é que eu vou lidar com isso? A minha mãe é narcisista. O meu pai me abandonou e agora quer aparecer na minha vida como se nada tivesse acontecendo. Gente, é muito importante. É muito importante. Não temos como evitar essas pessoas. Impossível. E em sabendo disso, a gente souber reagir melhor, a gente vai ter uma vida melhor, tanto para a gente quanto para elas, né? Exatamente. Aí o capítulo que viralizou desse livro, esse livro está semanas e semanas na lista da revista Veja como mais vendido do país. Pô, parabéns. Foi o capítulo de categorizar as amizades. Nós temos 3 tipos de amigos só. O amigo estratégico, o amigo necessário e o amigo íntimo. Como é que eles são? Olha só, todo mundo que está escutando, de alguma forma, já foi traído por um amigo. Puxa, contou meu segredo, tentou puxar do meu tapete e tal, blá, blá. Mas por quê? Como é que o cara conseguiu puxar teu tapete? Ou como é que ele contou o segredo? Você contou algo que era seu, fraqueza, intenções de futuro ou segredos, você contou para quem nem deveria ter acesso ao teu coração e você abriu o teu segredo. Mas por que você fez isso? O cara é meu amigo, não tem nada contra mim, eu não tenho nada contra ele, a gente está comendo uma pizza, tá delicioso aqui a conversa, eu fico tão feliz que eu começo a contar minha vida. Rapaz, vão me chamar para gravar tal programa, olha, não sei o quê. Ele não te prometeu fidelidade, não, você que está se empolgando aqui e falando. Né? Porque existem categorias de amigo. Quando você entende as categorias, você categoriza também os assuntos agora. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vire amigo hoje. Você não vai chegar, abrir tua vida para mim. Você não vai saber minha conta bancária, você não vai saber como está meu casamento, você não vai saber quais são meus planos de futuro e tal. Porque, a princípio, a gente vai se tornar amigo estratégico. O que é um amigo estratégico? Eu tenho algo que você quer, você tem algo que eu quero. Aí a gente se aproxima. Isso não é ruim. Não. Aí você vai falar claro. Tiago, mas esse não é um interesseiro? Não. O interesseiro não gosta de você, vai fingir que gosta para tomar. Isso é outra coisa. Eu tô falando do amigo, o cara que gosta. Cara, eu gosto do Luciano, também gosto do Tiago. Pronto, dá pra gente ser amigo. A gente se gostou, deu match. Só que não é pelo que a gente é, pelo que a gente tem, a princípio. Sim, que é o primeiro estágio. É o primeiro estágio. Então, tem pessoas que ficam para sempre nesse estágio e também não tem problema nenhum. Tem pessoas que nunca vão ser meus amigos íntimos, mas há 10 anos são meus amigos estratégicos. A gente convive, ele precisa de algo de mim, eu preciso de algo dele. Amizade. Se encontram, já. Não, aí esse já é outro. Esse já é outra categoria, eu vou te explicar. Entendi. Amigo estratégico é o cara que, puxa vida, ele está numa roda de amigos que eu não estou, ele sempre me leva lá, ele me ensina golfe ou futebol, e eu também tenho algo que ele gosta, é sempre troca, não é interesse. É troca, interesse eu finjo que gosto de você sem gostar para tomar. Eu não te dou nada, eu só tomo. Entendi.
Inclusive os elogios, por exemplo, você pega uma pessoa, elogia, fala. Não, mas aí é bajulação. E aí, não, você elogia a pessoa porque ela é boa. Aí ela aproveita de você para poder te deixar de lado? Acontece. Como é esse grupo de amigos que eu tenho vontade Isso não é de amigo, pô. dar uma laranjada na cabeça? A gente tem que lembrar que a gente está falando da categoria amigo. Ou seja, falso não é amigo. Sim. O cara bajulador. o bajulador não é amigo. A categoria é amigo. Eu sou amigo. O que é amigo? Não falo mal de você, desejo o teu bem, gosto de estar com você e torço pro teu sucesso. Quando você tem sucesso, eu não fico triste. Caramba, o Luciano conseguiu. Né? Isso é amigo. Agora não quer dizer que eu sou amigo íntimo, não quer dizer que eu janto na casa dele. Verdade, quer dizer que a gente se gosta e se encontra. Tem esse primeiro estágio que você falou, que é o amigo estratégico. O amigo necessário é aquele que você precisa. Todas as pessoas precisam de pessoas para serem felizes. Então, é o amigo que você sai pro cinema, que você marca para jantar. Cara, vamos jantar hoje. Você não fala de negócio, você não fala nada, você é só rico. É aquela pessoa que é necessária emocionalmente. É uma delícia. Sente falta, né? É uma delícia. A gente precisa disso para ser feliz, sabe? É só para esvaziar a cabeça, para aliviar a carga da vida. Rapaz, essa semana foi cansativo e tal. Alguém para você conversar, assistir um jogo e tal. Talvez você consiga 2, 3 amigos íntimos na vida. E o problema é que fica trafegando nesses amigos e achando que o íntimo é estratégico. Aí, exatamente. Aí coisa que você só deveria falar pro íntimo, você fala pro estratégico. Mas como você... E esses caras, desculpa, que você faz esse tráfego, por exemplo, muitas vezes as pessoas acreditam, eu devem sentir como eu me sinto, pô, essa amizade tá capenga, eu tô fazendo tanto. Como reconhecer? Como reconhecer? Não tá tendo É maturidade e mentalidade. Por exemplo, meus amigos hoje necessários, a maioria são meus amigos de infância. Só que eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro. E eu tive um crescimento profissional diferenciado. Mas até hoje a gente é amigo. Quer dizer que a gente se encontra, sei lá, de 2 em 2 meses. A gente passa o sábado junto, aí toma banho de piscina, joga videogame, fala as mesmas piadinhas da adolescente. Dá a mesma risada. A mesma risada, as mesmas piadas, a mesma coisa. Delícia. Agora, eu não fico falando pra eles, cara, você tá sabendo quanto eu ganho? Você tá sabendo o carro novo que eu comprei? Por quê? Porque isso vai mais ofender do que agregar. Então, eu tenho que ter maturidade para só rir, comer churrasco, jogar videogame e acabou o dia. Tem que esquadrinhar, né? Eu não posso, exatamente, eu não posso me achar no direito de contar minha vida. Isso está imbuído naquela história que você falou lá no primeiro bloco do amor de todo mundo, de ser uma coisa bacana. Exatamente. Se colocar no lugar do outro. Assim, como é que ele vai entender essa informação? Por que eu vou dar essa informação para ele? É para contar vantagem? Então, eu sou uma pessoa péssima. Se eu quero tirar vantagem, quem não pode ter ou quer se fazer oportunidade. Praticamente humilhar as pessoas. Exatamente. Né? Então, esse livro ensina muito a você entender as pessoas. Mas primeiro, para entender pessoas, você vai ter que entender você mesmo. Então, é um livro de autoconhecimento também. Tenho 2 perguntas aqui. Primeiro, Tutu, eu queria que você falasse da sua experiência. Qual foi a coisa que você mais absorveu assistindo a palestra do Thiago? Qual foi o tema? Lu, eu acredito que a minha ligação com a espiritualidade tornou-se cada vez mais forte. Então, eu rezava uma vez por dia com minhas filhas, com minha esposa, mas hoje eu rezo 2 vezes por dia. Mais profundo. Mais profundo, uma vez de manhã. E a minha real clareza no propósito de levar a palavra, os conceitos do Instituto Destiny para as pessoas próximas a mim. Então, me fez um bem que não tem como dimensionar, e passar isso para frente vai ser uma alegria. Para quem não conseguiu assistir uma palestra tua, a gente tem muito material no YouTube, também tem os livros que são recomendados aqui, tá, gente? Eu estou vendo aqui, quero te perguntar aqui, o que é a teoria 2 em 1? A teoria 2 em 1 é sobre como 2 pessoas se tornarem um. É a história de um casal. Como é que pode 2 pessoas se tornarem um se a gente tem cultura diferente, fomos criados de forma diferente, emoções diferentes, né? E Shakespeare tem uma frase engraçadíssima que diz: o casamento é a dura arte de 2 pessoas se tornarem uma só. Difícil é saber qual será. Né? Porque uma vai ter que abrir mão para a outra ser, né? Então, a gente fala da difícil arte de conviver a 2. Eu estou casado há 17 anos, tenho 4 filhos com a Janine. E a gente já pensou em desistir várias vezes, né? Acho que todo casal passa por essa fase. A gente, quando casou, a gente prometeu uma outra. A gente nunca vai falar em divórcio. A gente já falou 20 vezes, né? E como vocês lidam com isso, tio? Não, hoje a gente está mais maduro. Mas a vida é feita de fases. Eu acho que muita gente que se separou hoje se arrepende, porque quando olha para trás, fala, pô, eu era garotão, não sabia nem o que eu estava falando hoje. Era um problema pequeno, então, quando a pessoa está até pior do que antes, era um problema pequeno. E é lógico que tem situações que o divórcio é inevitável, mas na maioria dava para salvar.
porque nós não tínhamos maturidade, a gente não sabia esperar. Então, todas as vezes que a gente pensou, não dá mais, por exemplo, teve a fase, a gente não se ama mais, a gente passou por essa fase. Que é a fase que diminui a admiração, você não ama mais, a paixão e tudo. Eu descobri que na vida tudo é fase, é impressionante. Então, que volta, né? Volta tudo, aí você volta muda paixão, de volta fase, você entra numa outra fase financeira, numa outra fase profissional, você começa a se cuidar mais, quando vê... Então hoje, com 17 anos de casado, a gente leva a vida de namorado com 4 filhos. Você fala isso tudo também no teu programa no YouTube? Como é que chama? Café com Destino. Café com Destino? Café com Destino, toda semana tem um tema diferente, né? Então, vida emocional, vida de casal, criação de filhos. Qual é o horário? Então, 7h57 da manhã, de segunda a sexta. Mas fica lá. Fica gravado. Tem no Spotify também. O nosso podcast, o Brunecast, é um dos mais escutados do país. Nós temos 8 milhões de streamings no Spotify. Gente, caramba! Quero anotar não. Então, o Brunecast hoje é uma referência aí de podcast. Tem 2 aprendizados do que eu tive também. Fala. O primeiro deles, eu aprendi que amor é uma decisão. Não é um sentimento. Não é um sentimento. Amor é uma decisão. Isso me deixou... Paixão é um sentimento. Amor é uma decisão. Então, tipo assim, se um dia meu filho errar comigo, a ponto de eu ficar com raiva e o amor esfriar, eu vou continuar sendo pai, porque é uma decisão decidir ser pai do meu filho. Olha que incrível. Mas quando se trata de uma pessoa tipo, que a gente casou, a gente acorda com raiva no dia e fala, não amo mais. Mas, na verdade, é a decisão de amar, entendeu? Lindo isso. De perdoar, né? De seguir, né? Perdoar, seguir. E outra que a gente estava debatendo o dia há pouco, a fé é racional. Racional. Sim. Porque se você parar para pensar, você só consegue acreditar naquilo que entende. A mente diz isso, os grandes filósofos sempre explicaram que tudo que você não entende, você repele. Não entendi, tchau. Então, a fé, ela começa a ser sobrenatural depois que você entendeu todo o princípio dela. Eu faço isso por causa disso, eu acredito em Deus por causa daquilo. Aí você vai juntando a racionalidade para depois virar algo espiritual, sobrenatural. Então, a gente ensina muitos conceitos não religiosos, mas espirituais. São 12 princípios que a gente ensina no Método Destiny, que tem transformado a vida de milhares de pessoas. E a gente tem mais vídeo aí de pessoas que foram transformadas, tocadas pelo teu trabalho. Vamos assistir, solta aí, produção. Sem dúvidas, o trabalho que o Thiago faz juntamente à sua equipe é um trabalho de transformação de vida. Comportamento espiritual, profissional, familiar, pessoal, em todas as esferas eu venho sendo transformada através de cada conteúdo do Café com Destino. Que me dá força, as palavras que o Thiago fala me encoraja para não desistir, seguir em frente, fazer a coisa certa. Valeu, gratidão. Estou achando sensacional aqui os tópicos do teu livro, mas esse aqui eu estou muito interessado. Ladrões de alegria, sequestradores da felicidade. Isso aí tem na nossa vida o tempo todo. Pois é, por isso que... Eu vou te dar um exemplo daqui, ó. Uma vez, eu não sou um cara muito ligado a coisas materiais, mas uma vez, pela primeira vez na vida, eu tive vontade de comprar um carro específico. Falei, quero comprar esse carro. E meu filho falava, pai, a gente tem que ter esse carro. E eu estava morando nos Estados Unidos nessa época. E aí, lá é um pouco mais fácil de comprar as coisas, sabe? Um pouco, né? Aí fui e comprei o carro que eu queria. Aí vim com o carro zero, cheio de prestação. Porque o bom de ter fé é o seguinte... Qual é o bom de ter fé? O leasing no porta-luva do carro assim, né? O bom de ter fé é que você entra na loja de carro e fala assim, se aprovar meu nome é de Deus. Acabou. Né? Se aprovar é um sinal. Se aprovar é um sinal. Meu. Aí aprovou 84 prestações, peguei o carro e fui para casa todo feliz. Quando chegou na porta de casa, fui esperando abrir a garagem, o meu vizinho começou a vir pro lado do carro, eu abaixei o vidro, falei, tudo bem? Tudo? Rapaz, carrão, hein? Falei, gostou? Ele, gostei. Pena que nessa cor é muito difícil de vender. No dia que eu comprei o carro, com 80 prestações pra frente, o cara me roubou meu prazer. Que amor de pessoa. E eu fiquei olhando pro carro assim, caramba, é verdade, vai ser difícil de vender. Você acredita, né? Aí você acredita. Você acredita. É o ladrão de alegria. Ele, consciente ou inconscientemente, ele não pode ver sorrindo que ele quer te dar uma notícia pra roubar.
O sequestrador de felicidade geralmente está perto de você. Uma pessoa que vê você começando a ficar feliz, ela manda uma indireta na internet, ela te joga uma palavra, ela te traz uma notícia que não tem nada a ver, só para roubar, sequestrar a tua felicidade. Gente, muito bom E a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de pessoas, porque elas sempre vão existir. Qual que é a maior dica para isso, Tio? Para lidar com essas pessoas? Porque a maior dica é você ter identidade, você saber quem você é. Tá bem alinhado, né? Você ser suscetível a isso. E apertar o botão delete. Tchau. Não, o meu botão tem outro nome, mas o delete serve. Mas é a questão de você saber quem é você, por exemplo. Geralmente, uma pessoa que vai tentar roubar a sua alegria, ela não vai falar a verdade. Se você sabe quem é você, você na hora confronta. É fração de segundo somente fala assim, isso que ela está falando não é assim, você sabe quem você é. Isso é muito bom. Então, para isso, você tem que saber quem você é. Ou seja, é uma questão de identidade. Porque a pessoa vem jogar uma informação, tipo, você é muito orgulhoso, vem tentar te botar para baixo, você fala, peraí, eu não sou, eu ajudo as pessoas, eu não me acho melhor do que ninguém. É fração de segundos, a sua mente se prepara para rebater aquele argumento, não com a boca, aqui na mente. Você não precisa rebater quem está te acusando, você só precisa se preparar aqui. Na mente. É isso aí. Eu quero te perguntar o que vem de novidade por aí. Mas antes, eu estou lendo uma aspas aqui que eu achei sensacional. Cuidado com as redes sociais. Se algo te faz mal, não veja mais. E aí? As redes sociais, hoje, são os maiores provocadores de comparação. E a comparação é a destruição dos teus sonhos em câmera lenta. Quando eu começo a me comparar, eu começo a destruir tudo, meu. Devagarzinho, eu nem percebo. Então, eu falo, por que ela está mais magra? Por que ele tem esse carro e eu não tenho? Porque não dá para se comparar com quem não teve o mesmo ponto de partida que você. E aí você está se comparando com uma pessoa que teve outro ponto de partida, teve outra história, só porque ele está postando bonito no Instagram. E uma coisa que eu falo é o seguinte, ó. Briga entre eu e minha esposa, eu nunca postei no Instagram, só posto quando a gente está rindo no restaurante. É um absurdo. Quando eu estou andando de ônibus, eu não posto. Quando eu estou de avião, eu falo, partiu. Então, quando a gente discutir... A gente só posta coisa boa. Então você não pode se comparar pela internet, porque você está vendo um lado da pessoa que talvez nem seja verdade. Próxima vez que a gente discutir, vamos postar no Faz uma live. Vamos fazer uma briga. Falar, você não vai trabalhar aqui, você fala, você é um patrão que te... O que eu mais gosto é quando briga as pessoas estão na praia assim, ó. Quem que fotografou? Gente, a pessoa não é famosa. Fica olhando a bunda do céu, não tem o que fazer. E a pessoa fala, viver a vida, sim, vai viver o que é morte? Bota umas frases horrorosas, né? E aí tudo duro, assim. É isso aí. Pra ter barriga. Aí enquanto a pessoa fala, quem é você? Mas é muito filtro que coloca, não dá pra reconhecer a pessoa. Vive uma vida de mentira, não é não? Isso aí. O que a gente tem de novidade por aí, Tiago? Olha, eu estou terminando mais um livro, que se Deus quiser, no início do ano que vem, 2023, sai. Vai ser um livro sobre princípios. Tudo isso que eu ensino no método, eu estou colocando de forma romantizada num livro para a gente lançar no início do ano que vem pela Editora Planeta. Vai ser fantástico. Bom, eu também posso, se quiser, dar palestra. Você quer dar palestra para ele? Não, ajudar ele Você precisa de alguém para dar palestra? Posso fazer uns capítulos lá, umas coisas. Então pronto. Não esquece, senão eu vou perder ela. Não, de jeito nenhum. Você não vai dar palestra. Vendo? Tu tá roubando a felicidade. Você dá palestra para os Olha lá, alegria. Eu sou um ladrão de alegria. Gente! Olha só, infelizmente, Eu não vou lhe tudo que é largar. bom dura pouco, o programa está acabando. A gente sempre costuma fazer um bate-bola. Vamos lá. Vamos lá, você topa essa com a gente? Vamos lá. E eu vou aproveitar, a gente nunca fez bate-bola com o Tutu, então você vai responder também. Verdade, Eu vou pra cá. Tutu. Aliás, hoje eu vou bagunçar tudo, gente. Erval, meu diretor, eu vou bagunçar geral. É bom. Eu vou fazer o bate-bola, eu vou fazer pra você. Ele respondeu, vocês também têm que responder com uma palavra só vocês dois. Você também vai entrar nessa hoje. Me aguarda. Então vamos lá. Tiago por Tiago. Um homem que vive por propósito. Lealdade. Alegria. Cidade natal. Rio de Janeiro, né? Eu nasci em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e fui para o Rio de Janeiro com um mês. Meus pais são cariocas, então eu me considero carioca, porque eu só nasci por acidente lá. São Paulo. Paraíba. Eita, amor. Amor é necessário para a vida. Sem amor a gente não vive, não. Significado da vida. Seu Lulu. Brasil. Esperança. Tenho esperança. Apaixonado pelo Brasil. Enquanto as pessoas não souberem a ribimboca da parafuseta, não vai funcionar. Profissão, palestrante. Escritor. Eu direciono as pessoas em busca dos seus sonhos. A melhor faxineira que tem. Arrependimento. Tenho muitos. Muitos. Diversos. Tem que ter um outro programa aí para falar sobre isso. Esse é um assunto. Ter sempre saúde. Sonho. Melhorar a vida das pessoas. Realizado, né?
a saúde das minhas filhas, da minha esposa e a minha até o último dia das nossas vidas. Que a gente continue junto por muito tempo. Deus. Criador. A força maior. A energia mais linda que a gente pode ter. E lema de vida. O lema de vida, eu vou citar Mark Twain, um filósofo americano muito conhecido, que diz o seguinte: os 2 melhores dias da vida de um homem é o dia que ele nasce e o dia que ele descobre o porquê nasceu. Sensacional. Boa. Tutu. Que é prosperar é o meu propósito. Bora que tem boleto para pagar. Essa é a melhor, essa ganhou. Tiago. Obrigado. Muito obrigado. Olha, um programa delicioso. Foi muito bom. Olha, muito bom. Eu sei que tua agenda é apertada. Tutu, muito obrigado por Imagina, trazer. eu que agradeço. Né? Obrigado. Nós já estamos na categoria amigos, como é que chama? Amigos Íntimos. necessários. Íntimos. Necessários. Não, íntimos. Íntimos. Não é necessário, necessário primeiro. Íntimos, junto com minha Dinha querida. E vocês, gente, muito obrigado pela audiência. Até próximo sábado e, ó, beijo no coração. Valeu, gente. Ó, gente, compre, leia, tem muitos favores.